Sejam todos bem-vindos a mais um episódio de Entre Balões e Quadros da Black Company, o nosso clube de leitura, onde toda semana a nossa equipe irá trazer um bate-papo sobre um volume ou capítulos de mangá, manhwa, quadrinhos e manhwa. Eu sou Vitória Meilerk e quem está comigo hoje aqui é o Léo. Oi, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem fala com vocês é o Léo. E vamos para mais um episódio, né? Analisando uma obra brasileira agora pela primeira vez. E acho que vai ser muito legal, muito divertido. Nosso episódio de hoje será muito especial, pois vamos estrear um novo modelo de programa, onde vamos conversar com mangakás e quadrinistas brasileiros e apresentar as suas obras. Nossa primeira convidada, então, é Ká Pozar, autora de Jornada Fantástica, Terra e Wind e Demon Witch. No episódio de hoje, vamos conversar sobre sua mais recente obra, Jornada Fantástica, da editora JBC. O quadrinho reúne histórias curtas que a autora produziu ao longo de sua carreira, entre 2016 e 2023. Entre elas, A Torre, que foi uma das obras selecionadas do primeiro concurso de novos talentos da JBC, o Brasil Manga Awards, além de outras histórias inéditas da autora. Então, a gente vai falar sobre a Jornada Fantástica, então eu queria que, pra gente começar, que tu falasse um pouquinho da tua Jornada Fantástica. Então, oi gente, aqui é a Ká Pozar. E, bom, eu sou autora de quadrinhos aí já há muito tempo, tem mais de 15 anos, né? Recentemente eu tenho publicado as minhas obras pela editora JBC, né? Uma das maiores editoras de mangás aí do Brasil. Eu tenho já 2 obras publicadas pela JBC, né? O Terra e Wind, que foi a primeira publicação, se não me engano, começou a ser publicada de forma digital em 2019 pela JBC e saiu o formato impresso em 2022. E agora, né, o meu lançamento mais recente, o Jornada Fantástica, que saiu em 2023, né? Final de 2023, em dezembro. E é uma coletânea de histórias, na realidade, né? Então são histórias de estilos diversos, desde aventura, fantasia, mistério, mas a grande graça da Jornada Fantástica, né, e o porquê do nome Jornada, é que justamente fala a respeito da minha jornada como quadrinista, mostrando as histórias desde o meu começo de carreira, enquanto eu ainda era uma artista independente, até eu me tornar uma artista publicada por uma editora, né? Então são histórias curtas, né, de 2016 até ali 2023, que eu fui criando e juntei num compilado que eu vou contando um pouquinho a respeito do meu trabalho, desenvolvimento artístico entre cada história, né? Por isso, Jornada Fantástica. Eu estava até lendo e é bem isso que passa, é bem a tua jornada, é quase, tu vê isso como meio que uma autobiografia, assim, tua, de tudo que tu passou por até agora. Era mais ou menos essa ideia, né? Mostrar a minha produção artística e o que cada uma dessas produções, cada uma dessas histórias me trouxe, né, enquanto profissional. E agora sim, a gente vai entrar um pouquinho na questão do mercado. Eu vou puxar para o Léo para ele fazer a primeira pergunta nesse quesito de mercado mesmo. Então, cara, boa noite. Prazer. E, boa noite. Cara, eu achei muito legal, né, que, tipo assim, no meio das histórias você vai contando um pouco sobre, como tu falou, sua jornada, e tu vai apontando alguns debates interessantes, algumas dicas, e vai todo fazendo essa construção, que é bem divertida para isso com o leitor. E uma coisa que me chamou muita atenção é que você sempre deixou um ponto bem claro da divisão entre você ter aquilo como hobby, como uma profissão, né, e você não tem problema nenhum seguir nenhum dos dois. Mas enquanto profissão, a gente vê alguns pontos, principalmente no mercado internacional, que é muito complicado essa divisão entre essa dinâmica do mercado capitalista e a produção artística. Porque acaba que alguns autores, por exemplo, né, vamos colocar aqui na dinâmica dos mangás, eles se rendem ao gênero, por exemplo, do Isekai, porque ele está mais em alta nos últimos anos e acabam produzindo obras desse estilo. Como que tu acha, assim, que o artista ele segue essa linha tênue entre os dois? Se ele segue o mercado e vai atrás das tendências do mercado, ou até que ponto ele se mantém fiel ao que ele acredita ser a história que ele quer contar, e até que ponto ele vai seguindo a onda do mercado, por assim dizer? Quando a gente pensa em tendências de mercado, nunca é uma tendência só. Nunca
só Isekai ou só uma outra coisa. Sempre são um grupo de tendências e, na realidade, todo ano essas tendências mudam. A cada 2, 3 anos essas tendências mudam. Então é importante você estar antenado no que as pessoas querem consumir e no que está sendo produzido para você tentar encaixar a sua obra de forma que você tenha um certo prazer em produzir também. Porque não adianta você produzir só ali pelo dinheiro, porque você vai passar anos desenhando um negócio que às vezes não vai nem te deixar feliz. Mas eu não julgo também quem escolhe fazer pelo que está sendo mais consumido, porque, querendo ou não, traz dinheiro, né? Mas você tem que aprender a equilibrar essas duas questões para ter uma vida minimamente saudável. Quando a gente fala de mercado de quadrinhos no Brasil, a gente tem que levar em conta uma coisa muito importante, que é a seguinte: ninguém vive de autoral no Brasil hoje. Ninguém. Tá? Então, quando a gente tá falando de produção autoral, normalmente essas pessoas têm um segundo emprego para manter a sua produção de quadrinhos, que acaba entrando como uma renda extra. Então, quando a gente para analisar dessa forma, se você escolhe puramente fazer só o que o mercado tá fazendo e você já tem um emprego fixo, poxa, é chato você produzir só o que o mercado tá fazendo, né? Então, pelo menos a produção aqui no Brasil, a galera opta por produzir aquilo um pouco mais do que tem vontade, tentando juntar um pouquinho com o que o mercado quer consumir também, para, né, trazer uma satisfação, uma vez que você já tem que ter ali um emprego fixo para manter a sua produção de quadrinhos, né? E ela acaba entrando como um extra. Dentro disso, a gente vê que tá uma alta do mangá em geral, assim. Mangá oriundo do Japão está extremamente alto, o anime também. Como tu vê o mercado de mangá no Brasil, focando no mangaká brasileiro? Como é que tu vê sendo uma mangaká brasileira? Então, pela primeira vez, a gente pode dizer que o mangá é mainstream, né? A gente tem hoje as gerações mais novas, né? A galera, talvez não os Zs, mas os alfas aí, a galera de 12, 14 anos, que já cresceu tendo o mangá incluído e o anime incluído. A gente tem hoje sugestões de leitura em sala de aula de mangás, né? Então, tudo isso, todo esse crescimento, na verdade, é como um alinhamento de astros, né? Você tem o mangá como mainstream, você tem o amadurecimento artístico, né, da galera que faz mangá aqui no Brasil, até porque, né, o mangá chegou aqui no Brasil por volta dos anos 2000, então a galerinha que começou a desenhar mangá tá tendo uma maturidade artística agora. É como uma conversão de astros, né? Várias coisas importantes pro mercado estão acontecendo agora. E também para as editoras, né, elas veem que esse material, por já ser mainstream, por todo mundo estar acostumado com o traço do mangá, notaram que a produção brasileira ela tem muito potencial, que atrai sim muitos leitores, né? E várias editoras resolveram arriscar alguns anos atrás, né? Aí no pré-pandemia, decidiram entrar de cabeça nessa questão e viram que o resultado foi muito bom, né? E resolveram aí assumir o risco das publicações de mangás brasileiros. A gente tem a JBC, mas a gente tem a New Pop, tem a Conrad, tem até a Dark Side, né, investindo nesse mercado. Então, eu acho que são vários fatores que se juntam, né? Desde um momento de mercado específico que as pessoas querem consumir. Então, lidar com o autor brasileiro, às vezes, traz para as editoras uma liberdade maior para os próprios títulos, para fazerem coisas novas, para lançarem outros produtos, que às vezes trabalhar com uma licença japonesa não traz. E cara, assim, essa chegada do mangá no Brasil, né, o costume do brasileiro pelo gibi, né, o famoso gibi, a gente veio com esse consumo americano ali no começo, lá na década de 80, 90 e tal, e o mangá chega no Brasil até porque a gente é um país que tem muito imigrante japonês, né? A gente é um país que tem mais japonês depois do Japão, né? Então, a gente tem uma demografia de japonês muito grande no Japão, e é muito louco porque eu como fã, né, eu acho muito louco como o mangá chegou no Brasil, mas a Light Novel não pegou tanto, né? E, tipo, a gente tem muitas obras, a própria figura do mangaka japonês, ela some um pouco nos últimos anos, quando a Light Novel vai tomando conta, e você tem muito pessoas contratadas por estúdios para só fazer a adaptação. Tipo, eu queria saber de você, o que você acha que a Light Novel não encaixou no Brasil, e vamos supor que no futuro ela encaixe. Como tu vê essa parte do mangaka, que às vezes ele produz sozinho, ele dividir os créditos? Porque, né, como o mangá é um tipo de obra de arte,
Você tem obra de arte, por exemplo, pintura, que você faz sozinho, e outros tipos de arte você faz sozinho, e algumas você trabalha em conjunto, tipo cinema, tipo o teatro, né? Então, assim, essa transição, ela pode ser complicada, tu acha? Não, porque na realidade a gente já tem muito autor de mangá trabalhando em dupla com roteirista. É extremamente normal não ser o roteiro de um e o desenho de outro. Eu acho que é meio até equivocado, porque a galera trabalha em grupo já no mangá. É bastante conhecido isso, né? Fora do Brasil, os mangakas, eles trabalham em equipe. Eles têm, sei lá, eu com os trocentos assistentes. E aqui a gente tá funcionando da mesma forma. Muitas vezes é um roteirista e um desenhista. Em várias das minhas obras mesmo, eu precisei de assistente para dar conta do prazo, então eu contratei uma pessoa para line art, contratei uma pessoa para fazer balão ou para fazer textos. Então isso acaba sendo meio natural, não vejo muita questão nisso. Na verdade, é meio natural do mercado. E quanto mais a gente for crescendo com relação ao mercado, mais a gente vai precisar de assistentes e mais vai precisar de outras pessoas focadas nisso, né? Eu acho que é natural. Agora, assim, a light novel não dá certo no Brasil, eu acho que é uma questão de tempo. É o formato que tá chegando aqui mais recente do que o mangá. Mas eu não acho que ele tá dando errado. Eu acho que a gente ainda talvez não tenha encontrado o formato correto de leitura. Eu falo muito com as gerações mais novas, elas consomem, às vezes, muito no digital, muito no celular e tal. Talvez mais do que no impresso. Enfim, eu acho que tem muita coisa legal vindo, né, em relação à light novel. Talvez uma adaptação de formatos, né, para se adequar ao que o público brasileiro quer consumir, mas eu acho que a gente vai ter um aumento disso daí nos próximos anos, até porque o público tá pedindo isso daí, viu? E eu queria ver contigo até agora que a gente citou essas plataformas digitais, que tu tem costume de fazer obras físicas, né? Tanto o Terrawind quanto Sim. a Jornada Fantástica são obras físicas. Mas a gente estava estudando para falar contigo e tá aparecendo muitas plataformas estilos aquelas da Coreia de Webtoon. Tem agora a Shonen West, que está se propondo a ser uma plataforma que emula o que se acontece no Japão, de ser uma revista com vários capítulos de obras diferentes. E eu queria ver como é que tu vê isso e nas tuas obras, se tu quer entrar nesse mercado digital mesmo, ou tu gosta mais do físico. Eu até quando você me perguntar isso, porque Terrawind nasceu no digital. Sim. Ele nasceu sendo publicado de forma digital, ele não era um impresso. Né, ali no começo dos anos 2016, que foi quando eu comecei a produzir o Terrawind, eu não tinha contrato com nenhuma editora, eu estava produzindo de forma independente, e o meu principal canal de publicação era um site que se chamava Tapas, né, que ele publica, enfim, as webtoons, enfim, acho que vocês conhecem, né, ele é bastante conhecido. E eu cheguei a quase completar a minha obra publicação pelo Tapas. E justamente o meu desempenho nessa plataforma foi o que me animou a criar uma versão física do Terrawind de forma independente. Eu fiz Catarse, fiz essas coisas todas. Mas eu só fiz porque deu muito resultado na publicação digital, né? Se não tivesse o sucesso no digital, eu jamais teria feito o impresso. O impresso, por sua vez, deu muito certo, que chamou a atenção de editora e aí terminou, né, na publicação de grande escala por editora, mas tudo nasceu de forma digital. E é muito interessante, inclusive, notar que a publicação digital, ela não diminui as vendas do impresso, muito pelo contrário, né? Ela alavanca a venda do impresso, principalmente quando a gente pensa em publicação nacional, porque ela dá acesso ao público de conhecer a sua obra. Aí se o leitor vai lá, conhece, ele pode só ler porque, né, ele só quer ler e quer passar o tempo dele e tal, mas ele pode de repente comprar a sua obra porque ele quer conhecer, colecionar e quer ter, e essa coisa toda de, né, do ter o livro em mãos e tudo mais. E uma coisa, ela não anula a outra, pelo contrário, eu acho que elas são necessárias. Então, outra coisa que eu queria ver contigo era sobre o otaku brasileiro, assim. Como é que ele tá vendo essa ascensão do mangá brasileiro, se ele tá aceitando bem, porque a gente tem muitas das vezes a barreira do preconceito com que é, por exemplo, no cinema nacional. Ainda tem um entrave que é difícil a pessoa ir ao ver o cinema, consumir cinema nacional, se não são aqueles grandes streams, o Paulo Gustavo, filmes desse gênero. Eu queria saber como é que é o fã brasileiro, assim.
eu acho que são fases, né? Quando a gente fala de 10, 15 anos atrás, a gente tinha uma certa resistência, né? Por ser... O mangá já era uma coisa nova no Brasil há 20 anos atrás. E aí, com o passar do tempo, quando ele foi se tornando mainstream, foram surgindo inúmeras publicações, o pessoal daqui foi produzindo mais, foi diminuindo também a resistência do público para esse tipo de publicação. Eles foram enxergando isso como algo natural, né? E principalmente as gerações mais novas, elas enxergam a produção brasileira como mais um quadrinho que elas querem consumir. Então, se a história for legal, se o traço for bonito, elas vão comprar. E essa resistência cada vez mais diminuindo, né? Principalmente quando a gente pensa aí nas gerações mais novas. Isso é extremamente legal, né? De acompanhar, né? O quanto, conforme o tempo foi passando, a aceitação foi aumentando, né? É só a gente ficar de olho aí nos números de leituras, tipo... das plataformas online mesmo, quanto está sendo consumido, quanto está sendo visualizado, né? E mesmo as publicações impressas de linha, os quadrinhos da JBC mesmo, que eu tenho mais contato, que eu posso afirmar melhor, sendo distribuído para o Brasil inteiro e todo mundo muito interessado e dando certo, e cada vez vindo mais títulos. Então isso é indicativo que sim está sendo bem aceito, entende? E eu acho interessante isso, porque tem aquela questão toda que às vezes se fala que o brasileiro não lê. Só que até que ponto isso é uma estatística correta? Ele não lê livro normal, livro tradicional, mas é... Aí é que tá. Justamente é muito interessante, né? Porque a gente sempre fala muito a respeito do você tem que ler o que você gosta, e às vezes o quadrinho ele não é tido como uma leitura culta, né? Perto ali de outros grandes autores. Mas ele pode ser muitas vezes uma porta de entrada para um jovem que às vezes não curte muito ler, e de repente ele começa com quadrinho, aí ele passa para literatura, e aí por diante, né? É muito legal observar a potência que os mangás e os quadrinhos têm hoje de formar novos leitores. Então, agora a gente fez essa parte breve sobre o mercado, a gente pode entrar então na análise mais profunda da tua obra, assim, do Jornada Fantástica. Eu gostei dela ser, assim, várias crônicazinhas, assim, histórias leves, que é bem diferente de ter... Não se tem muito, assim, geralmente é uma história maior, uma história única, e eu queria que tu falasse um pouquinho do teu processo, que tu até fala que tem que ser, o autor se prende muito de querer escrever histórias longas. O que foi que tu fez ser o caminho contrário? Então, porque todo mundo quer criar o próximo Naruto, o próximo Bleach, que são histórias muito longas, com muitos capítulos, mas isso é um outro que consegue mesmo no Japão, né? São poucas as histórias que duram tanto no mercado, né? E aí, às vezes, o autor que tá começando, ele quer logo de cara, nossa, quero uma história com 100 capítulos, mas ele não consegue fazer uma história curta que tem anexo, sabe? Que tenha começo, meio e fim. Então, se você não consegue nem fazer uma história curta que tem começo, meio e fim, como que você vai esperar fazer uma história de 50 volumes que vai fazer algum sentido, né? Quando você para estudar técnicas de roteiro, né? Os próprios mangakas, o Hiroyuki Araki, né? O autor do Jojo, ele tem um livro sensacional sobre criação de mangá. E ele fala justamente isso, né? Não vai se aventurar por histórias longas antes de conseguir escrever uma curta, porque se você souber fazer uma curta, você vai saber fazer uma longa. Só que não necessariamente começar na longa vai te fazer saber, né? Criar ali as etapas ali da história, com começo, meio e fim, de forma que faça sentido. E é justamente nessa ideia que eu criei as histórias do Jornada. São histórias curtas que me permitiam aprender rápido, e se eu cometesse algum erro na próxima, eu já conseguia corrigir rápido, sabe? Eu não perderia... Por exemplo, quando eu tenho uma história de muitos volumes, às vezes eu passo anos e anos e anos desenhando e não tenho tempo de corrigir o que eu já fiz de errado. E aí eu só vou ter tempo de corrigir daqui 5, 6, 7 anos, sei lá eu quando. Quando, na verdade, quando eu faço uma história curta que vai me demorar 4 ou 6 meses, daqui 6 meses eu já posso corrigir e já posso melhorar a minha habilidade ali de roteiro, de desenho e por aí vai. Cara, assim, essa parte de criar história curta, tu dá essa dica que isso é muito importante pra evolução do artista, mas, tipo, como é que tu acha que fica a parte, tipo assim, dele criar uma base de fãs para o artista e não para a obra? Assim, você acha que obras curtas, até quando dá pra ficar nisso só? Se dá pra ficar só nisso? Ou se em algum momento tem que dar o próximo passo? Ou aquilo é o bastante? E outra pergunta já emendando,
Tipo assim, se tu pensa em criar outras histórias curtas que você já fez, mas mantendo os personagens do universo que você já criou nessas obras que você fez no Jornada Fantástica, né? Nessas obras que você publicou e juntou ali. Porque é igual eu tava conversando com a Vitória, são personagens muito, muito completos, né? Eles têm gostos, eles têm manias, eles têm jeitos. Então, assim, talvez seria muito legal ver eles em outras obras maiores. Acho que seria legal. Então, eu acho que... Vamos por partes. A primeira pergunta, né? A gente precisa pensar da seguinte forma. Quando a gente está falando de marketing, né? E de branding, a gente precisa separar o marketing do autor e o marketing da obra. São duas coisas completamente diferentes. Você tem que trabalhar o seu marketing como autor, como criador, né? Que é o ilustrador, que vai criar as histórias e tudo mais, você. E em um segundo momento, você vai trabalhar o marketing da sua produção. São duas coisas separadas, né? Às vezes elas se juntam, mas a priori são duas coisas que você precisa separar e trabalhar de formas distintas. Porque a forma que você trabalha o seu branding pessoal é diferente do branding do seu produto enquanto quadrinhos, né? Então, não necessariamente você precisa de uma obra longa para trabalhar o seu marketing pessoal, porque ele não necessariamente é vinculado às suas obras. Claro, você não vai desvincular o autor da obra, mas a forma que você trata é diferente, né? Por exemplo, quando você está tratando do marketing do seu quadrinho, do Jornada Fantástica, né? O Jornada Fantástica é um caso um pouquinho à parte, porque eu falo, ele é um pouco autobiográfico. Mas, por exemplo, vamos supor das histórias que tem ali. Eu tenho a história da Aqua, que é uma dona ali de aquário, que tem um segredo ali. Quando eu vou trabalhar o marketing dessa história, eu não vou focar no eu desenhei isso assim porque eu gosto do traço. Não, eu vou falar da história da Aqua, eu vou falar das personagens, eu vou falar dos cenários, eu vou falar daquilo ali que comporta, né, a história. Agora, quando eu tô falando do meu marketing pessoal, aí sim eu vou falar, não, eu escolhi material tal pra fazer traço tal desse jeito, sabe? É separar as duas coisas, justamente pra gente não ter um problema muito sério que a gente tem hoje no mercado independente brasileiro, que é o problema de criar histórias para vender para outros autores, né? Outros autores só se interessarem pelas obras de outros autores e não furar a bolha e atingir o público leitor. Por isso é importante separar as duas coisas, né? Você, enquanto criador, e as suas obras. Para quando você estiver falando sobre as suas obras, você dialogar diretamente com o seu público consumidor, que não necessariamente é um criador de histórias também. Entende? Uhum. Por isso que eu acho que não necessariamente você precisa ter uma história longa, mas você precisa focar no projeto que você está desenvolvendo naquele momento. Uhum. Entende? Claro. Mas assim, agora indo para a segunda questão. Não sei, ficou claro o suficiente para vocês essa primeira parte? Tranquilo. Então, beleza. Agora a segunda questão, sobre querer desenvolver mais do que eu criei ali naqueles curtinhos, né? A grande sacada de um autor para saber se uma história deu certo é justamente saber se o leitor quer ver mais daquilo que ele fez. Então, o atestado de que fiz um bom trabalho é o meu leitor pedir para saber mais sobre aquele universo, né? E, enfim, fico feliz, inclusive, pela pergunta, porque acho que eu fiz uma coisa direito, pelo menos. Mas respondendo sobre a questão, eu tenho sim vontade de criar histórias baseadas naquele universo, mas nesse momento eu tô me focando num outro projeto que também nasceu de uma história curta de 16 páginas, só que de uma outra publicação minha mais antiga, que era uma coletânea que se chama Shoujo Bomb, que são várias autoras, né? São 6 autoras diferentes. Eu sou uma das autoras e cada uma criou uma história dentro do universo shoujo, né? Pra mostrar que o shoujo poderia ser muito mais do que histórias da colegial apaixonada e tudo mais. Então são histórias de esporte, fantasia, aventura, que juntamos todas ali naquela coletânea. E aí, nesse momento, eu pretendo trabalhar na história que eu criei ali, desenvolver o universo aquelas 16 páginas que eu criei ali, e agora expandir para um universo bem maior. Eu ia até te perguntar, porque o Terrawind já é uma história maior, né? Então, se tu realmente tinha planos de criar outras obras, dar esse passo em direção ao não complexo, mas realmente de histórias maiores, porque eu acho que todas as histórias transmitem bastante mensagens, assim, sendo pequenininhas. E eu queria te perguntar, dentro disso, se
tu traz muito da tua vida nessas histórias. Tu falou que gosta muito de gato, tem um gatinho aí. Então, tu cria, como é que é o teu processo de criação? Se é vivências, se tu vai pegando o que tu gosta, referências que tu gosta, tu fala também dos contos de fada, que tu recria na história da Chapeuzinho. Então, essa questão, eu queria ver como é que é o teu processo. Então, eu até falo sobre isso no Jornada, né? Que eu acredito que as histórias que a gente cria, elas são um reflexo da gente mesmo enquanto autor, né? De uma maneira não literal, mas fantasiosa. Ela é um reflexo do que a gente gosta, do que a gente não gosta, de quem a gente queria ser, de quem a gente não gosta ou não gostaria de ser. E tudo isso junto, né, aí dentro dos universos que a gente criou. Então, sim, tem muito da minha experiência pessoal, dos meus gostos. Eu também falo muito a respeito do quanto os gostos mudam a nossa produção, que dependendo do que a gente está consumindo naquele momento, a gente vai acabar tendo histórias diferentes de acordo com as nossas referências que mudam ao longo do tempo, né? E é bem isso, de acordo com as minhas vivências e os meus gostos pessoais, é o que eu vou criando. Porque encaixa justamente com aquilo que a gente tinha comentado de mercado lá no começo, né? Eu não vivo exclusivamente de quadrinhos autorais, porque ninguém no Brasil vive de quadrinhos autorais. Talvez o Maurício de Souza somente, mas é só ele que tem. Ele e talvez pouquíssimas pessoas tenham essa oportunidade. Então, eu trabalho aí das 9 às 6 no emprego fixo. E o restante do tempo em que eu deveria estar dormindo, eu crio as minhas histórias. Então elas precisam ser minimamente divertidas pra mim, né? Cara, é muito legal que a gente, tipo, que durante a sua obra, né, durante os pontos que você vai citando entre as pequenas obras, eu achei muito interessante, igual a Vitória acabou de falar, e você também comentou um pouco sobre essa perspectiva do artista que vai mudando, que tem a ver com o que ele escuta, com o que ele lê, com o que ele consome, né? E assim, como é que tu acha que fica a perspectiva de um artista numa obra muito grande, né? É igual, tipo, quando eu li você falando isso, eu pensei, caraca, como é que o Oda fica com 27 anos de One Piece que fez esse ano, né? Assim, o quanto, como é que essa mudança, ele lida com essa mudança dentro de uma obra que, assim, pode haver mudanças, mas não pode ser demais também, porque ela pode se caracterizar. Como é que você acha que vai ficar essa mudança numa obra muito grande, assim? Como é que ela fica? Como é que ela se dá? Acho que na obra do próprio Oda, né? A gente começa em questão de traço. Já não é igual o primeiro volume do último que ele desenhou. É completamente diferente. E aí, é claro que, assim, em questão de roteiro, ele pode até tentar manter ali uma linearidade, porque talvez ele já tivesse uma ideia de como queria que o roteiro fosse, essa coisa toda. Mas, ao longo do percurso, ele com certeza fez ajustes para encaixar de acordo com os pensamentos dele daquele momento, com a filosofia dele e essa coisa toda. E às vezes é feito de uma forma tão bem feita que a gente não nota. Mas essas mudanças em obras muito longas, elas acontecem sim, a começar pelo traço, mas muitas vezes em questão de narrativa e de escolhas ali de que um personagem vai fazer ou de que o outro vai fazer. É muito comum nessas obras muito grandes, às vezes até o protagonista perder um pouco de protagonismo e outros personagens coadjuvantes assumirem por um determinado tempo ali a cena, justamente porque o autor achou que seria mais interessante dessa forma, porque alguma coisa ali mudou, entende? Então nessas obras muito longas dá pra notar esse tipo de situação. A tua obra, eu acho legal que ao longo dessa Jornada Fantástica, tu falou bastante de traço, que ele vai mudando, que o Oda muda desde o primeiro, e tu também foi testando vários traços diferentes, tem uns mais cartunescos, tem mais um estilo mangá. Isso tu foi testando, tu já chegou no traço que tu queria manter, ou tu tá sempre aberta a testar e tentar traços de desenho? Porque no mangá é muito característico, cada autor tem um pouco do seu traço. O Togashi tem um traço desse, o Oda tem uma coisa característica que tu bate o olho e tu sabe de quem é a obra, geralmente. Eu queria saber de ti. Tu tá testando, tu quer chegar em algum traço, ou tu gosta dessa coisa meio, faço vários traços diferentes? Então, às vezes eu gosto de fazer umas coisas diferentes, mas eu sei que mesmo fazendo diferente, dá pra identificar o que eu faço. Né? Tem vários elementos ali que você consegue olhar e identificar. Mas é impossível, mesmo para esses grandes mangakás,
o decorrer do tempo, o traço deles vai mudar naturalmente, porque isso acontece com todo artista. A gente não consegue manter o mesmo traço, porque a gente vai evoluindo naturalmente. Então, por mais que a gente mantenha certos elementos que tornam o nosso traço identificável, ele sempre, ao longo do tempo, vai mudar. Não é porque o traço do Oda é de um jeito hoje, que daqui 5 anos vai ser igual. Não vai ser. Só que vai ser identificável porque a gente tem ali o nosso DNA inserido, de certa forma, no nosso traço, e por causa disso ele continua identificável, sabe? Mas ele sempre tá mudando, ele sempre tá evoluindo, sempre tá... Não é algo que fica estático. Pelo contrário, eu acho que um artista que tem um traço que fica estático, ele parou de evoluir, ele parou de querer crescer, né? Eu fui, né, estudante de filosofia, eu já sou formado, e durante a faculdade eu estudei bastante história da arte, e eu li um livro, que é o livro da história da arte mais famoso, que é do Ernest Gombrich, e nele tem um artista que eu conheci, né, que eu não conhecia na época, do movimento impressionista, que é o Cézanne. O Van Gogh, ele se destaca bastante para o Cézanne, eu acho muito bom. E eu lembro que ele me chamou muita atenção na época, e eu já li esse livro há vários anos atrás, e quando eu vi a sua obra e o tipo de contexto que estava formando, me lembrou um pouco o Cézanne, não do sentido do Cézanne dele se abster o tempo todo a só fazer experimentação na carreira dele inteira. Mas eu achei legal porque você tem essa perspectiva, pelo menos no Jornada Fantástica, de exploração, né? Você está explorando ali seu traço, tu explora história, tu vai explorando. E eu acho essa ideia da arte ficar explorando, né? Se você, tipo, o Cézanne tinha muito isso, dessa ideia que você também colocou na sua obra que é preciso, entre aspas, colecionar fracassos para dar certo, né? Então acho que essa parada de explorar assim na sua obra, ela é muito interessante porque o foco perde das histórias que tu criou e ele vai para essa ideia da evolução, né? E eu acho muito legal também nessas suas obras que é muito legal, eu comentei isso muito com a Vitória, que eu me diverti muito, que você vai vendo a maturidade que tu vai ganhando ao longo do tempo, né? Tu começa com obras ali que você fala assim, tá, beleza, uma obra legalzinha, divertida, mas tu chega, por exemplo, no Inner Monster, você vai debatendo sobre bullying, aí chega no Aqua, você vai debater sobre amor, aceitação, no Guardian Angel você já vai falar sobre abuso físico, assim, a evolução até de temas que você vai abordando ao longo do tempo, eu achei muito legal. O meme da Mônica ali no final do Ata foi muito legal. E o negócio que eu falei com a Vitória, que é muito comum, né, que a gente perde um pouco disso, principalmente na obra do mangá japonês, é a onomatopeia, né? E tu usa a onomatopeia de to, né? De toma, né? Quando alguém entrega uma coisa pra alguém, aquilo ali, sempre quando eu via, eu ria demais. Eu achei muito legal. Então, assim, como é que tu avalia a sua obra nesse sentido de construção, assim? Assim, não exatamente as obras que você fez, cada uma delas separadamente, mas essa autobiografia que tu fez. Você acha que o seu foco foi mostrar a sua evolução, a exploração da arte, do mangá, enquanto você como artista? E como é que tu foi pra tu, por exemplo, esse negócio que eu citei de você ir evoluindo de temas também, de temática, igual tu falou no meio que tu foi fazer um curso de narrativa que você não sabia tanto. Então como é que foi pra você essa construção até chegar no final e falar, nossa, essa obra aqui, eu preciso escrever Jornada Fantástica porque eu preciso mostrar o meu caminho até agora? Na verdade é engraçado, porque o Jornada Fantástica, ele só surgiu quando eu desenhei a última história, né? Ele não existia ali. Então, pra mim, ele se formou quando eu desenhei ali o Guardian Angel. E eu percebi que, nossa, olha só quanta coisa legal que eu já fiz e que eu poderia juntar tudo e falar, né? E mostrar pras pessoas, mostrar pro mundo. Eram histórias todas que estavam engavetadas e ninguém nunca tinha visto, eram coisas que eu tinha produzido para alguns concursos e não tinha mostrado para ninguém, né? E aquilo ali representava tanto da minha evolução enquanto artista, como narrativa, como pessoa, e tava tudo engavetado. Aí eu pensei, putz, é uma oportunidade de mostrar toda a minha evolução dos últimos tempos para as pessoas e mostrar que, na verdade, a gente às vezes não começa de cima, né? A gente começa ali fazendo, às vezes, umas coisas meio esquisitas para depois chegar numa obra realmente legal, né? Que, às vezes, na verdade, todo autor, ele não começa fazendo coisas
legais logo de cara, né? É muito interessante que eu gosto de ler capítulo piloto dos mangás e o quanto é bizarro alguns capítulos de piloto de mangá, né? Não sei se vocês já leram, por exemplo, o capítulo piloto de Death Note. Não. Existia uma borracha da vida em que você apagava o nome e a pessoa voltava à vida. E isso enfim, é ridículo. Ainda bem que era um capítulo piloto. E isso foi ajustado. E é justamente essa situação, né? Ali no começo, as minhas histórias eram meio tortas, meio esquisitas. Porque era um começo de carreira. E isso é natural. E aí, conforme o tempo vai passando, você vai evoluindo, vai estudando. E aí, você vai evoluindo também enquanto ser humano. Você vai se interessando por outros temas e outras coisas. E isso se reflete na sua obra. E quando você coloca, assim, tudo alinhado, você consegue enxergar a evolução. Porque às vezes você tá tão preso naquilo que você tá fazendo que você não enxerga o quanto você evoluiu com relação a você mesmo no passado. Porque eu acho que isso é o importante, né? Não é você se comparar com o coleguinha ou com os outros que estão produzindo, mas se comparar a você mesmo, né? O quanto você evoluiu com relação a você mesmo no passado. E eu acho que é justamente isso que a Jornada Fantástica fala, né? E esse foi uma das principais coisas que eu quis mostrar com ela. Tu falou que eram histórias engavetadas. Tu tinha mais histórias? Como é que tu escolheu as que iam pro livro, pra obra? Como é que foi esse processo de escolha? Então, eu tinha mais histórias engavetadas, além dessas, só que eram começos de coisas, que às vezes não tinham final fechado, ou era só o primeiro capítulo de uma história que às vezes eu comecei e vi que não tinha tanto potencial assim e acabei abandonando. Então eu optei por escolher histórias que tivessem começo, meio e fim fechados, né? Mas tem várias outras coisas aí que eu deixei engavetadas, mas é justamente porque não fazia sentido colocar, porque às vezes era o primeiro capítulo de alguma coisa que nunca mais ia ter uma continuação, sabe? Sim. Aí a gente, inclusive, eu tava lendo, que eu comecei pelo lado ocidental, daí comecei pela torre. Tu fala que ela foi uma história que tu fez em papel e nanquim. Eu queria que tu falasse mais desse processo, como é que é esse processo, porque a gente tem essa coisa do digital hoje em dia. Como é que é esse processo de fazer em papel e nanquim? Então, muito tempo atrás, né, lá pra 2016, eu ainda desenhava no papel e com tinta, essa coisa toda, pena e enfim. E era o mais comum na época para quem tava produzindo quadrinhos, mas já tava aí em forte o digital. Tem muita gente, aí é questão de gosto, tem muita gente que ainda produz de forma tradicional, tem gente que prefere o digital, mas é inegável que o digital acelera muito processos, né? Tem várias etapas ali da construção de uma história em quadrinhos que você simplifica desenhando direto no digital. Mas é uma questão de gosto. Eu acabei partindo para o digital porque, além de ser mais prático, mais rápido, é uma coisa que eu acabei gostando. Mas ainda tem muita gente que produz de forma tradicional por uma questão de gosto, né? Não é nada além disso, né? Às vezes o mercado ele pede uma rapidez na produção que, infelizmente, o tradicional não consegue atingir. Mas aí fica a seu critério, né? Decidir se vai fazer no tradicional, no digital. Não tem o errado ou o certo, né? Você entregando ali o seu trabalho bem feito dentro do prazo, nada impede que você faça de uma forma ou de outra. Que a gente falou no início sobre essa coisa de ter assistente, sobre os mangakás, e muitos falam também que tem mangakás mais clássicos, assim, um Togashi da vida, que eles gostam de fazer tudo. Ele fica doente porque ele quer fazer o roteiro, ele quer desenhar, porque ele tem esse apego mesmo ao todo o processo. Tu acha que hoje no Brasil, pegando tu como exemplo, é meio assim? Porque como é uma coisa que é basicamente sozinho, porque tu tem que fazer independente, tu acaba fazendo, delegando a ti mesmo praticamente tudo. Como é que é esse paralelo? Então, primeiro que o caso do Togashi é um caso extremamente à parte, né? Que ele desenha e ele tem um acordo com a Jump em que ele pode produzir os capítulos hoje, né? Na velocidade dele, da forma que ele achar melhor. Então, ele pode trabalhar dessa forma sozinho, mas os outros mangakas todos, mesmo os que se adoecem por causa do trabalho e tudo mais, acredite se quiser, eles ainda têm assistentes, tem uma cambada de gente por trás. E assim,
é muito interessante que, por mais que a rotina deles, sim, é extremamente atribulada e cheia de coisas, eles ainda têm outras pessoas para cuidar de marketing, para cuidar de divulgação, para cuidar de publicação, editoração e essas coisas todas, que, por exemplo, um autor aqui no Brasil não tem como. Um autor independente, ele é o próprio marketing, ele é o próprio editorial, ele é a própria editora, ele vai fazer todas as funções administrativas de divulgação de social media e mais as funções de desenho, né? Então, às vezes a gente até tem um ou outro assistente que a gente contrata pontualmente para fazer um serviço de balão, um serviço de arte final, mas não é um mercado que está estruturado o suficiente, né? Então a gente acaba sendo obrigado aí a assumir muitas mais posições do que num mercado que está mais estruturado. Não estou dizendo que a gente tem mais trabalho do que eles de forma alguma, até porque o mercado japonês ele exige aí uma quantidade de entregas insanas semanalmente, mensalmente, que na nossa atual situação, se fosse fazer um paralelo, a gente não conseguiria dar conta, justamente porque a gente não tem um mercado formado para isso. Mas a verdade é que é uma profissão que aqui no Brasil, quando você é autor de quadrinhos, você precisa entender que você é um empreendedor, né? Você vai precisar meio que cuidar de uma empresa, né? Vai precisar cuidar da sua produção artística, vai precisar cuidar da parte administrativa, financeira, divulgação e tudo sozinho. Justamente porque, como não temos mercado, infelizmente a gente não tem uma verba para destinar essas coisas ainda. Mas eu sou muito otimista, eu acredito que com o tempo eu acho que as coisas podem melhorar. Assim como elas já são muito melhores do que há 10, 15 anos atrás, eu acho que a gente tem tendência a melhorar muito o nosso mercado aqui. Cara, como é que você... Assim, eu achei muito legal quando tu falou do Jornada Fantástica, como tu uniu essas obras. E tipo assim, e você falou, né, que tinha muitas obras ali que você não colocou, porque tava, né, só tinha o primeiro capítulo, você não achou a história muito legal e tal. Como é que fica pra você, se você faz isso, né? E se faz, como que tu lida, por exemplo, com obras simultâneas? Ou você acha assim, como que um autor deve lidar, né? Porque tem autor que fazem isso. Tipo, ter obras simultâneas, as duas sendo lançadas e você produzir duas coisas ao mesmo tempo. Você acha que dá? E se dá, como lidar com isso? Vou eu falar a minha opinião particular com isso, tá? Como a gente já tem que assumir uma quantidade muito grande de funções, além da artística, né? Eu acabei de falar que a gente precisa ser uma empresa de uma pessoa só. Eu particularmente não faço obras ao mesmo tempo, duas ao mesmo tempo. Eu acho que é completamente inviável cuidar de duas obras ao mesmo tempo. A não ser que você tenha aí um grupo de outras pessoas te ajudando, ou uma forma aí de se dedicar um tempo maior a isso, porque senão você vai ter que pegar todo o seu tempo e dividir por 2 ou mais, conforme aí os projetos que você tem para tocar. E aí essa acaba sendo frustrante por o próprio público, que vai ter que esperar o dobro do tempo ou o triplo do tempo para ver a obra que ele tá esperando, entendeu? Então, às vezes é melhor você, pelo menos para mim, terminar uma e começar outra do que fazer ao mesmo tempo, porque quando você pensa em construção de público, né, a produção de quadrinhos no Brasil já é lenta, justamente porque a gente precisa ter um segundo emprego aí para manter a nossa profissão de quadrinista. Então, se você começa a produzir vários projetos ao mesmo tempo, o público vai ter que esperar cada vez mais para poder ver esses projetos, e isso acaba dificultando, né? Muita gente dos consumidores de quadrinhos reclamam justamente do problema dos nacionais, que é a regularidade de publicação, que é lenta, né? Então, se você faz vários projetos de uma vez, mais lento vai ficar. E eu acho que isso, além de construir uma relação um pouco ruim com o público, que vai ter que esperar demais pela tua obra, né? Vai te sobrecarregar. Então, Cá, já nos caminhando para o final, eu vou te fazer uma pergunta para encerrar, que é: qual das histórias de Jornada Fantástica é a que tu mais gosta, o xodó, assim, a tua queridinha? Nossa, é difícil, hein? Quando eu terminei de desenhar a Guardian Angel, por muito tempo, eu achava que ela era a mais legal. Justamente por ter aquele fator novidade. Nossa, a última obra que eu desenhei, não sei o quê. Mas hoje, quando eu paro para pensar, eu vejo que Aqua tem ali um universo que pode ser tão bem explorado e trazer tanta coisa bacana, que eu fico meio em dúvida aí entre essas duas serem as que eu mais gosto.
Kai, eu queria te agradecer. Muito obrigada pela participação. Eu vou te dizer que foi incrível, tu vai ser a primeira nesse projeto nosso. Que agora a gente tá só encerrando o Akira, daí na semana que vem, daí teu programa é na outra, mas aí eu te mando o link certinho, a gente faz videozinho, marca, daí a gente vai conversando. Legal. Muito obrigada de novo, foi incrível. Imagina. Adorei, agora eu vou começar a ler o Terrawind, que eu tava lendo o Jornada, agora eu vou começar o Terrawind, então muito obrigada, viu? Boa noite. Imagina. Muito obrigada. Fico super feliz que vocês tenham Nossa, adoramos. Fico super feliz pelo convite, né? Eu acho que quanto mais oportunidades do autor brasileiro aparecer, mais legal. Inclusive, parabéns pela iniciativa. Fico super feliz em saber que vocês têm interesse nos quadrinhos nacionais. Isso é extremamente importante pra gente. Não, a gente adora. A gente quer muito dar voz pra vocês, porque realmente é um mercado que é na base do troca mesmo. Porque como a gente ainda tá fazendo esse mercado, vocês ainda estão fazendo esse mercado, toda a gente precisa trocar. E a gente quer muito dar espaço mesmo, porque vocês fazem um trabalho incrível. Eu tava na Anime Friends, foi onde eu te conheci, e as pessoas que estão lá, elas fazem, assim, trabalhos lindos, maravilhosos, histórias bonitas, bem escritas, bem desenhadas, e elas só precisam de mais visibilidade, assim, porque elas não estão distantes de outros lugares no mundo, assim. Assim, eu pessoalmente eu gosto de várias obras brasileiras, e tem umas que, por exemplo, uma recente que eu até recomendei pra Vitória, que provavelmente vai estar fazendo um episódio com o autor futuramente, o Lampião, não sei se você conhece. Nossa, é uma obra linda, incrível, assim, muito divertida, é muito legal. bom. Então, assim, a gente tem muita qualidade do autor brasileiro, assim, e eu fico muito feliz também que o cenário nacional, assim, tá ganhando muita relevância, assim. Eu acho que o futuro vai ser muito bom, espero. E a gente tava falando que é uma variedade muito grande de gêneros, assim, o Lampião é uma coisa mais dark, tu com essa coisa meio shoujo, assim, romântica, então tem espaço para todo mundo. Eu acho que vai ser um mercado que vai crescer bastante ainda, eu acho que tem muito futuro, ainda mais com as plataformas que estão surgindo, tá tendo espaço mais para ter essa conversa, eu acho que é um mercado muito em ascensão mesmo. Concordo completamente, e o futuro tá aí, a galera... tem os mais antigos, né? Ali a galera do Estúdio Armon, que também tem plataforma online. Agora tá vindo a Shonen West. Vão vir mais iniciativas, com certeza, por aí, né? Sempre tá surgindo coisas novas. Eu acho que é um momento de surgimento de muita coisa boa aí pro cenário nacional. Então tá, queria te agradecer de novo, então. Quando estiver pronto, eu vou te mandar, tá? Isso, muito então. Obrigada, Cá. Boa noite, viu? Muito obrigado, Cá. Imagina, boa noite. Eu que agradeço. Tchau.